pessoal de casa, sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Alcântara, é o gestor da usina campestre da nossa cidade, é o que está administrando agora a usina. A gente vai bater um bate-papo bem legal com ele a respeito da usina, qual a situação hoje, o que é recuperação judicial, para esclarecer as dúvidas das pessoas. E principalmente você de casa que tiver uma dúvida, que tiver alguma angústia em relação à usina, hoje a gente mata esse... Seja bem-vindo, Dr. Alcântara. Muito obrigado, Pedro Paulo. Agradeço muito o convite de estar com vocês hoje. Uma alegria muito grande estar podendo falar com todos vocês. E um abraço todo especial à família campestre, aos nossos trabalhadores, os seus familiares, os nossos fornecedores de matéria-prima, fornecedores de cana e também aos seus familiares. Dr. Alcântara, acho que todo mundo aqui de Penápolis gosta daquele aconchego de conhecer um pouco mais do que a gente está falando, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, se o senhor é daqui, de onde o senhor veio, qual a sua formação, para o pessoal de casa se familiarizar um pouco com o senhor. Muito bem. Eu nasci na capital. E vim para Araçatuba há 8 anos atrás. Eu fiz minha carreira profissional toda até o ano de 2004 lá em São Paulo. Eu, por formação, estudei contabilidade na faculdade, fiz direito, sou inscrito no Conselho de Contabilidade e na Ordem dos Advogados, fiz especialização em administração contábil e financeira e me pós-graduei pela Fundação Getúlio Vargas na área de administração, com um complemento na Universidade da Califórnia. Nossa senhora, é um baita currículo, hein, gente? Tem bastante ano de banco de escola, né? Nossa senhora, mas é bom saber, né? É bom saber que a nossa usina está na mão de alguém capacitado. Você sabe que eu diria que o estudo é muito importante e todos devem perseguir, podendo insistir, devem realmente buscar, procurar se informar, saber, conhecer, estudar. Mas eu diria que o grande cabedal de conhecimento, isso se dá com a vida, se dá com a experiência profissional que cada um de nós temos, com o contato com as pessoas. Eu acho que isso é que enriquece e que complementa o profissional. É verdade. Doutor, como que uma pessoa com um currículo tão grande, que foi parar lá na Califórnia, como que o senhor chegou aqui como gestor da usina? Acho que o pessoal de casa teria essa dúvida de como que é como o senhor chegou. Então, quando eu vim aqui para o interior em Araçatuba em 2004, foi para trabalhar no grupo Unialco, um grupo que produz álcool e açúcar também de usinas, cuja principal unidade industrial fica em Guararapes, na cidade de Guararapes. E por lá eu estive por 4 anos, trabalhando um pouco mais de 4 anos. Então eu vim para poder exercer as funções de superintendente na área de controladoria e gestão. E gostei do agronegócio, gostei muito do interior. Eu e minha família nos adaptamos muito bem, eu e minha mulher nos adaptamos muito bem. Nós temos uma filha só, e a menina que hoje está fazendo faculdade em São Paulo, mas ela veio para cá, fez um ano de colegial conosco aqui, depois teve uma experiência, foi estudar, fazer um complemento fora do país, mas todos nós gostamos muito da cidade, do carinho que recebemos das pessoas. Muito bem. Feito esse trabalho, eu fiz um outro, mesmo morando em Araçatuba, eu prestei um profissional numa empresa em São Paulo, mesmo morando em Araçatuba. Depois disso, eu prestei um trabalho para uma empresa de consultoria, também atendendo a usinas. E foi lá onde eu conheci o Dr. Eli Faria, que é o advogado e administrador do processo de recuperação judicial da usina campestre. E tivemos muito pouco contato, mas foi um relacionamento profissional muito cordial, muito respeitoso. E por conta disso, ele me telefonou um dia, me falando da possibilidade de eu trabalhar para a usina campestre, de eu assumir as responsabilidades na usina campestre. Eu falei, essa é uma grande... A minha era
me parecia ser um desafio muito grande, importante. Eu já tinha ouvido falar da Campestre, na situação em que encontrava. Falei, também, vamos conversar, oportunamente podemos tratar disso. E esse assunto ficou congelado aí por um tempo. Simultaneamente, eu recebi uma proposta de trabalho de uma grande empresa multinacional e estava indo num determinado dia para São Paulo para ter um encontro com eles, para a gente finalizar detalhes, quando na estrada eu tinha parado o carro no começo do posto de gasolina ali no começo da Castelo Branco. Meu celular tocou, era o Dr. Eli. Olha, aquele assunto lá prosperou, você quer vir aqui para conversar? Eu falei, olha, eu estou indo com um compromisso, mas meu compromisso é só amanhã, eu tenho um tempo para conversar hoje, sim, mas tem que vir agora, você tem que vir agora, estamos te aguardando aqui para a gente poder conversar e tratar disso. Você não pode fazer meia volta no carro e voltar? Pois não. Nossa, aí sim. Fiz a volta, cheguei na cidade, em Penápolis mesmo, eram umas 6h30 da tarde, me encontrei com o Dr. Eli e naquela ocasião eu fechei o acordo para que eu pudesse assumir as responsabilidades e com a indicação do doutor juiz de direito, porque a minha indicação foi feita pelo doutor juiz de direito da primeira vara, quem é o responsável pelo processo. Apesar de que o convite ter vindo direto do doutor Eli, mas o doutor Rodrigo Chaves, ele também, por eu já ter residido na cidade, ter trabalhado no próprio setor, ele já tinha ouvido falar no meu nome. Então, coincidiu as coisas e o Eli, doutor Eli, com base num prévio consentimento do doutor juiz de direito, do doutor Rodrigo, é que ele fez esse contato direto comigo. E aí no gabinete do doutor Rodrigo é que nós resolvemos aceitar. Ele já tinha, inclusive o doutor juiz de direito já tinha o meu currículo em mãos. Quer dizer, então as coisas caminharam e essas coincidências do destino, né? Interessante, né? Porque o senhor já estava a caminho de outro trabalho, teve que dar meia volta para foi muito interessante proposta. Foi sim. E que bom que o senhor aceitou esse desafio, né? Hoje o senhor já está na usina, são 2 anos, vão para 3 anos, né? Vamos para o 3º ano, vai para a 3ª safra. Vai para o 3º ano lá à frente da usina. Nesse período de recuperação judicial que o senhor está lá, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dos desafios que o senhor teve. A gente sabe que no começo nada é muito simples, né? Você sabe que, bom, eu sou um executivo de mercado, eu não sou alguém que seja empregado da justiça, né? Não sou funcionário do Estado. Então, eu tenho uma carreira, eu construí grandes empresas. E quando eu disse a alguns amigos que estaria tinha sido convidado para assumir as responsabilidades na Campestre, muitos disseram, não vá. O pessoal assustou. Porque os problemas eram muito grandes, mas o ser humano é uma coisa gozada, né? Gosta de ter desafios, né? E isso é uma coisa que me atrai muito. E aí nós chegamos naquela situação que muitos ainda se lembram, uma situação muito ruim. Eu diria que era efetivamente uma situação de caos, porque os nossos colaboradores estavam sem receber salários há muito tempo, há mais de 5 meses, estavam em greve. Eu encontrei na companhia a energia elétrica cortada por falta de pagamento. Os nossos equipamentos haviam sido desmontados e entregue a fornecedores de industriais para poder fazer o preparo da entre-safra, para a gente pudesse fazer a remontagem depois dos equipamentos, que por sua vez não tinham feito nenhum trabalho, por conta também de falta de pagamento, e também por conta da recente situação de uma empresa chamada BR Link, que assumiu momentaneamente a companhia, com o propósito de, alegando o título de compra da empresa, que de fato se provou que nada disso era possível, e, inclusive, enfim, acho até que eles têm problemas policiais em relação a isso. Mas enfim,
Aí nós encontramos aquele cenário e eu me lembro que já na porta do fórum, inclusive dentro do próprio fórum, as pessoas me cercaram. E aí, como é que as coisas vão ficar? Quando é que a gente vai receber os salários e tal? Eu falei, olha, e o compromisso que eu assumi com eles naquele dia é o seguinte: olha, eu só vou prometer a vocês aquilo que eu tiver convicção que vou cumprir. Agora eu prometo poder trabalhar para que a gente possa juntos conseguir levantar a companhia. E os dias foram passando, né? E aquela tormenta toda, ela ia aumentando, né? Porque era um grande clima de ansiedade. E realmente foi um capítulo que, quanto a minha memória for ativa, eu nunca vou esquecer. Porque você vê aquela multidão na praça de trabalhadores, gente com dificuldade de pôr comida à mesa, pessoal com grandes dificuldades, e naquela ansiedade de encontrar alguém que pudesse resolver o problema. É uma coisa que me tocou demais. Mas com o apoio do Dr. Rodrigo, que na ocasião era o juiz titular da primeira vara, com o apoio do Dr. Eli, nós conseguimos viabilizar uma entrada de recursos para que a gente pudesse começar a pôr a casa em ordem. Então nós conseguimos uma importância significativa. Na ocasião foram 12 milhões de reais. E a pessoa ficou em dúvida: mas eu devo emprestar? Não devo? Eu vou dar o dinheiro para esse cara tomar conta? Será que ele vai tomar conta direito? Vai fazer as coisas direito? Uma grande confiança. Mas por fim, as coisas aconteceram e nós conseguimos fazer uma programação de saldar os salários atrasados durante a safra. Fizemos um acordo com os sindicatos, que também nos apoiaram muito e continuam nos apoiando, e fizemos a primeira safra. Então foi uma grande alegria, e tem sido uma grande alegria. Mas, Pedro Paulo, esse trabalho ele não pertence a uma pessoa só, e não é nenhum tipo de fantasia, não é nenhum tipo de marketing pessoal, enfim, um tipo de falsa modéstia. Não estamos falando disso. É realmente o reconhecimento de todos os envolvidos. Por quê? Com os funcionários acreditando que nós poderíamos juntos fazer o trabalho, com o apoio imprescindível do Poder Judiciário, do Dr. Rodrigo, a participação do Dr. Eli e também do promotor público, o Dr. Adelmo. Isso tudo foi muito importante. Nos robusteceu para a gente poder caminhar. E também, principalmente, com relação aos nossos fornecedores de cana, porque acreditaram que a companhia poderia reverter aquela situação. Então eu diria a você o seguinte: hoje a Campestre está em pé, está vigorosa, mas é um caso de sucesso construído a muitas mãos, né? Eu, graças a Deus, estou tendo essa oportunidade de estar na condução do dia a dia da companhia. Mas sem esse apoio que eu tenho tido, não só eu acho que qualquer outro executivo não teria sucesso. Então isso foi muito positivo. E uma coisa que também me agrada muito é a receptividade que tive em Penápolis, a receptividade de todos. No ano passado, eu estive na Câmara Municipal também para falar da Campestre. E lá eu disse uma frase que continua sendo verdadeira. Eu ainda já me acho um pouco penapolense de coração, porque tal o prestígio, tal o relacionamento, o apoio que as pessoas têm me dado de uma maneira geral. Isso tem sido muito importante. Eu saio alegre e feliz de casa para vir para o meu trabalho. Gosto muito do que faço. Nossa, eu vivo muito aquilo que faço. Para mim é um desafio a cada dia. Não tem um dia igual ao outro. Os problemas são os mais variados, os mais diversos, mas é muito gratificante. Você está num lugar onde você sente apoio e onde vê o seu trabalho aparecer e ser reconhecido.
Então, tem sido muito gratificante. E na minha experiência profissional, que já tem mais de 35 anos, eu comecei numa empresa de auditoria internacional chamada PricewaterhouseCoopers. Lá fiquei por 17 anos. Lá eu diria para você que foi onde eu comecei a me formar, me moldar profissionalmente. Uma grande companhia, a maior empresa mundial no ramo de auditoria e consultoria, e onde eu aprendi muito. E com isso, com o conhecimento que adquiri por lá e pela passagem como diretor em outras empresas, na Penske Logistics, com alguma experiência que tive fora também, a profissional nos Estados Unidos, mas para mim a Campestre é um caso especial, não só pelo presente, mas todo o conjunto dessa minha vida profissional, que tem muitos anos, eu diria que é o principal e maior desafio que tenho, que tive, que tenho, que vou continuar a ter. Porque você lidar com pessoas todos os dias, você ouvir os reclames de cada um, as angústias particulares, você saber que de alguma maneira está podendo contribuir para que aquilo possa ser diminuído, possa ser resolvido, é muito especial. Isso é impagável. E é importante também pelo fato de que a usina Campestre, ela só não é importante para os nossos funcionários, nossos fornecedores de cana. Ela é importante nessa micro-região econômica que estamos situados. E, em particular, para a própria cidade de Penápolis. Nós percebemos que a usina, quando voltou a funcionar, na época próxima aos festejos de final de ano, Natal e outras datas importantes, o comércio como um todo, ele reage de forma diferente. Né? E eu me lembro de ter lido no jornal, em dezembro passado, uma grande loja de eletrodomésticos, o gerente sendo entrevistado, ele dizia, olha, com os pagamentos todos em dia da usina Campestre, nós esperamos atingir uma margem de venda esse ano muito melhor do que em outros anos. Isso tudo é muito bom. Isso tudo é muito bom. É uma influência muito grande, né? A usina Campestre hoje, ela é hoje não, né? Acho que desde sempre. Pelo tamanho da empresa e pelo impacto que ela tem na cidade, elas são extremamente ligadas, né? Acho que até por isso a intervenção judicial foi tão necessária. Sem a usina Campestre, acho que Penápolis pararia. Os poucos meses, 5 meses, 6 meses que ficaram, o impacto foi muito grande. Eu fico contente de ouvir o senhor falar que foi bem recebido, porque realmente as pessoas às vezes poderiam não saber dissociar a imagem do senhor como gestor agora dos problemas financeiros que a usina estava tendo, de gente sem ter comida para colocar na mesa. Foi tremendo. A Penápolis sofreu demais com a parada da usina, com a greve, com o pessoal sem receber. Quando o senhor chegou, eu garanto que o senhor não encontrou nada menos que alguns funcionários com um facão na mão, precisando demais de algum jeito de receber. A angústia era muito grande, né? Mas eu acho que é uma fase que já passou. Isso fica como história, faz parte da biografia pessoal de cada um de nós, né? Fica dentro das nossas lembranças, serve como um grande, enfim, um momento que ele acaba sendo inesquecível, até pela grande comoção que tudo aquilo causou. Mas a vida, a gente toca para frente. Exato. Então, eu diria que hoje as coisas caminham de forma muito positiva. E a gente vai conversar sobre isso já já. A gente tem algumas dúvidas, inclusive pessoais, né? Por que se deu a recuperação judicial, como ela funciona e tantas outras coisas que o Dr. Alcântara vai explicar para a gente. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Oferecimento: Sistema Agrícola, defensivos, sementes e produtos agrícolas em geral. Uma empresa comprometida com o produtor rural há 25 anos no mercado. Telefone 3652-1312.
Clínica avançada de odontologia e estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Vidroarte Vidraçaria. Vidros temperados, box para banheiro, vitrines e espelhos. Telefone 3652-8037. Bioamil, controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado. Telefone 3654-7549. Ciesa, indústria de látex e borracha. Rodovia Assis Chateaubriand, quilômetro 294. Telefone 3652-4796. Muito obrigado a você de casa que continue aqui com a gente. Nós estamos aqui batendo um papo com o Dr. Alcântara, conversando um pouco sobre a usina campestre e sobre essa gestão que está acontecendo agora dessa empresa tão importante para a nossa cidade. Dr. Alcântara, eu acho que é importante o pessoal entender um pouco o que é esse fenômeno jurídico que é tão difícil das pessoas conseguirem assimilar, né? O que é essa recuperação judicial? O que isso significa para a usina campestre? Então eu vou falar para vocês um pouco do que é esse assunto recuperação judicial. Na realidade, a recuperação judicial é uma lei, diria que recente, né, de poucos anos, por volta de 10 anos no Brasil, onde as autoridades, o governo, o Congresso Nacional entenderam que aquela antiga lei de falências e concordatas, ela jamais não se aplicava ao nosso momento econômico. E também as nações mais desenvolvidas, como por exemplo os Estados Unidos, algumas nações europeias, já dispõem desse instrumento chamado recuperação judicial. O que vem a ser a recuperação judicial? É o momento em que a empresa, ela reconhecendo a sua falta de possibilidades de cumprir com seus compromissos assumidos, ela procura, dentro das leis, dentro dessa lei estabelecida, um mecanismo onde ela possa ter a sua sobrevivência mantida. Então, o Instituto da Recuperação Judicial, quando eu digo Instituto, é a Lei da Recuperação Judicial, ela visa principalmente o seguinte: a continuidade das operações da companhia, objetivando o seu aspecto social, no sentido de manutenção de empregos, recolhimento de tributos, ou seja, dizendo o seguinte, que aquela empresa fechada, ela causaria um mal muito maior do que se ela pudesse se compor com seus credores, para que ela pudesse passar por aquela turbulência, aquela fase, e poder retomar o seu caminho. Na realidade, é uma medida, eu diria para vocês, que é a última instância hoje, de uma maneira geral, que as empresas têm para procurar obter o seu próprio resgate. É uma decisão difícil para o próprio empresário pedir a recuperação judicial, porque ele vai estar expondo a sua companhia de uma maneira geral e também submetido a inúmeras regras que a lei impõe a empresas nessa condição. Enfim, é um mecanismo legal que funciona muito bem nos países adiantados e que está funcionando bem no Brasil também. Então, é um mecanismo importante, novo, e que ajuda a manter a função social de uma empresa. Na realidade, a usina campestre, se ela parasse, fechasse as portas, o impacto seria monstruoso, não só em Penápolis, mas na região. Eu penso que sim, né? Acho que a gente tem mostrado aí que ao longo dos anos, a Campestre tem 60 anos de Penápolis, então é uma história muito longa, né? E todos sabem da contribuição que ela tem dado à cidade e a região toda que é mais próxima. Hoje a usina campestre conta com quantos funcionários, seu Orlando? No dia de hoje, 1.834. 1.834 pessoas. É bom frisar o número porque é muita gente, né? Muita gente. Para Penápolis, eu acredito que seja talvez a maior empresa que temos aqui em Penápolis.
penso que sim. Doutor Alcântara, e essa recuperação judicial, são 1.834 funcionários. Como está hoje a Campestre? É uma pergunta densa, né? Então a gente vai dividir em todas. Está muito bem. Bem, então, só vou voltar um pouquinho no tempo. O pedido de recuperação judicial foi solicitado pelos acionistas em dezembro de 2009. E de uma maneira atípica, porque normalmente o que as empresas, nós temos observado que empresas que pedem recuperação judicial, elas se preparam antes. O que é esse se preparar antes? Elas deixam um caixa, procuram proteger o seu caixa, ter um bom saldo em bancos, procuram manter estoques, para poder fazer frente a esses tempos difíceis que virão por aí adiante. No caso da Campestre, isso não ocorreu. A usina Campestre entrou no pedido de recuperação judicial, ela já vinha de uma fase muito dificílima economicamente, financeiramente, e quando ela entrou com esse pedido, ela não tinha estoques, ela não tinha um saldo de caixa para poder fazer frente aos compromissos. Então a situação da Campestre, ela também é atípica por isso também, porque não foi uma empresa que como as outras, como a gente tem visto que outras empresas fazem, se prepararem para poder fazer a recuperação. E também tem um conteúdo adicional, que é os acionistas ausentes da administração dos negócios, né? Então, os acionistas hoje, eles não participam, né? Vocês sabem todos disso, que os acionistas não participam da administração dos negócios. Hoje, desculpe interromper o senhor, doutor, mas hoje então a gestão e os antigos acionistas não tem mais nada a ver, eles não conseguem mais hoje exercer atos administrativos dentro da usina. Então vamos separar bem as coisas. Então, os acionistas, eles são dono da companhia, as ações pertencem a eles, e no país o direito de propriedade ele é mantido, preservado e é sagrado, né? Nós vivemos num país de economia liberal. A nossa Constituição prevê o direito de propriedade imutável. Então, a companhia pertence a eles. Por uma questão judicial, eles não estão à frente dos negócios. E por conta disso, a Justiça assumiu a responsabilidade de administrá-la. E por conta disso, o juiz da recuperação judicial fez a minha nomeação como gestor da companhia. Então, veja bem, a Campestre tem essas duas situações. Ela não, como eu disse, não tinha estoques ou caixa suficiente para poder enfrentar a recuperação judicial no momento do seu pedido, e não tinha os seus acionistas na administração e, portanto, tem um gestor o qual foi indicado para poder dirigir os negócios. E vai andar assim dentro do prazo judicial da recuperação judicial, que deve ser aí por volta de 30 meses, um pouco mais. No caso da Campestre, deve se exceder um pouco mais, está sob o guarda-chuva da Justiça. Então, essa é a história, rapidamente, de como a companhia chegou nesse pedido de recuperação judicial. Entendo. A recuperação judicial hoje, ela representa para a Campestre um amparo, um guarda-chuva realmente da lei, né? Hoje, lógico que se chegou à recuperação judicial é porque existiam vários débitos. Hoje, qual o andar, o caminhar desses débitos? Bem, os débitos, a dívida com fornecedores de cana de matéria-prima, na época do pedido de recuperação, era de 90 milhões de reais, 95 milhões de reais. E nós já começamos a dar esse compromisso. Esse compromisso vem sendo saldado mediante regras estabelecidas nesse plano de recuperação. Eu quero lembrar também um fato muito importante, que o plano de recuperação judicial, ele é um plano endereçado pelos acionistas ao processo. E foi esse plano que foi votado
na Assembleia de Credores que nós realizamos aqui em Penápolis em maio de 2010, onde o plano depois foi aprovado. Foi aprovado pelos fornecedores de cana, pelos trabalhadores, e depois o juiz de direito da primeira vara, o Dr. Rodrigo, ele confirmou a aprovação do plano. Então, na realidade, esse plano ele foi montado, mas sem a aprovação dos credores era impossível que pudesse ser executado. Porque o espírito da lei é o seguinte: empresa, você discute com seus credores a maneira melhor de você saldar e pagar as suas dívidas, desde que esses credores aceitem as condições. Ou seja, o que o governo faz é o seguinte: ele sai da frente e deixa que credores e o devedor se componham num plano para que possa suceder e continuar a atividade operacional da companhia. E assim foi feito. Esse plano teve absoluto apoio dos trabalhadores e dos nossos fornecedores. Tínhamos mais de 1000 pessoas na Assembleia de Credores da companhia. Então foi um clima até de muita emoção. Então o plano ele está dessa forma porque foi aprovado pelos fornecedores, pelos empregados e por todos aqueles que têm créditos com a Campestre. Então, sem essa aprovação em assembleia, e essa assembleia ela é soberana, hoje as coisas poderiam ser diferentes. Ou poderia ter tido um novo plano, enfim. Aí os caminhos seriam outros. Eu acho que sem qualquer pestaneio ou dúvida, a gente sabe que realmente, como tudo na vida, quando a gente se une em alguma coisa, é muito mais fácil de seguir, né? Quando não há tantos pensamentos conflitantes, né? Eu acho que a usina Campestre hoje ela é o maior exemplo de união, porque os funcionários, os trabalhadores, os próprios fornecedores de cana se uniram em prol da usina, sabendo da necessidade dela de se recuperar e de pagar os seus débitos. Os débitos que ela tinha, ela segue uma ordem para serem pagos? Sim. Primeiro, no primeiro ano passado, nós quitamos os débitos trabalhistas. Isso é uma imposição da lei de recuperação. Então, precisa saldar os débitos trabalhistas. E começamos a pagar os fornecedores de matéria-prima, que são os fornecedores de cana-de-açúcar, mediante aquilo que o plano estabelece. O plano estabelece uma condição muito importante, que é a seguinte: olha, quanto maior o volume de cana de açúcar que nós vamos ter, mais rápido nós pagaremos nossas dívidas. Essa é a tônica do plano. E no ano passado nós pagamos 7 milhões de reais para fornecedores de cana da dívida atrasada. Porque no ano passado a companhia processou 1.380.000 toneladas. Desculpe, no ano retrasado, no ano de 2010, 1.380.000 toneladas. Já no ano passado, por razões climáticas, inclusive, a companhia processou 1.100.000 toneladas. Diminuiu um pouco. Diminuiu. O plano inicialmente previa para o ano passado e já para esse ano um volume de 2 milhões de toneladas. E para isso foi criado a figura do credor parceiro. O que é o credor parceiro? É aquele fornecedor que voltasse a fornecer para a companhia pelo menos 40% daquilo que ele tinha de cana-de-açúcar. Ele não só receberia, obviamente, a cana do ano, como nós estamos pagando normalmente, mas começaria a receber o passado, sem nenhum deságio. Porque aquele fornecedor, mesmo o fornecedor de cana-de-açúcar, que não voltar a fornecer para a Campestre, o plano aprovado na Assembleia de Credores, com os próprios fornecedores de cana, vai impactar em um deságio nesse contas a receber desses credores de 70%. Ou seja, para que a pessoa possa receber integralmente seus créditos com a companhia, ele precisa entender que ele precisa voltar com
fornecer cana-de-açúcar. Fornecer cana para poder, porque a empresa vive disso. Quer dizer, quanto maior o volume de cana processada, mais rápido, inclusive, todos os débitos serão pagos. O plano tem uma previsão entre 9 e 10 anos a ser cumprido até o último pagamento, que vai não só aos fornecedores de cana, mas você tem outros credores comerciais também. Então esse é o plano estimado, mas ele anda mais depressa quanto maior o volume de cana que nós processamos. Porque o que acontece é o seguinte: todo o dinheiro hoje da Campestre, ele é para duas coisas: poder pagar os custos operacionais, pagar entre os quais se encaixam os salários dos colaboradores, pagamento do fornecimento da matéria-prima do próprio ano e pagar dívidas passadas. Então é para onde vai o dinheiro da companhia. E sobre isso, eu queria dizer a vocês que mensalmente eu presto contas ao juiz da recuperação judicial e também ao administrador do processo, que é o Dr. Eli. Mensalmente eu digo a eles o seguinte: olha, produzimos tanto, vendemos tanto, recebemos tanto, pagamos tanto, inclusive nos centavos, conta a conta. Então, nós atuamos da forma mais transparente possível, né? Então não há segredos nas contas da companhia. Não existe uma névoa sobre as contas da companhia. Tem a mais absoluta transparência. E com a minha chegada também eu fiz questão de que nós tivéssemos nossas contas auditadas por uma empresa de auditoria independente. Então, as contas do exercício social que terminou em 31 de dezembro de 2010 foram auditadas, o de 31 de dezembro de 2011 também foram auditadas, e assim vai suceder a cada ano. Então, a transparência ela é total em relação aos números da companhia. Vale dizer também que desde março de 2010, quando foi da minha chegada, até agora, 30 de abril, estamos em junho, mas até 30 de abril, foram pagos em impostos 48 milhões de reais. 48 milhões de reais saíram dos cofres da companhia para pagamento de ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda de Contas Atrasadas, que é o Refis, que é uma conta muito alta, Fundo de Garantia do passado, enfim. Foram 48 milhões de reais que foram pagos de impostos atrasados do passado. Entre impostos correntes e passados. Impostos correntes e passados. Então a empresa hoje ela funciona de forma mecânica, no sentido de que não haverá mais. Ele é pago tudo, primeiro é pago o hoje da Campestre está em dia, para que sobe para pagar o anterior, é isso? É isso, exatamente. Entendi. Então é essa mesma a equação, é justamente essa. Por isso que nós precisamos aumentar o nosso volume de matéria-prima de processamento de cana, porque com isso nós vamos ter possibilidade de não só manter esse nível de empregos, a contratação dos terceiros e o pagamento das dívidas da companhia, né? Esse ano estimamos aí por volta de 1,3 milhão de toneladas, um pouquinho mais, mas ainda é um número que está longe do ideal. O ideal é que a gente possa estar processando muito mais, até porque a capacidade industrial da Campestre é muito boa. É uma companhia que tem condições de processar 2,6 milhões de toneladas. Então ela está funcionando bem abaixo da capacidade dela, né? Hoje ela funciona bem abaixo da própria capacidade instalada. Mas eu estou muito otimista também para o próximo ano, porque muitos fornecedores que eram antigos fornecedores da Campestre, que têm contas a receber, eles tinham um contrato com outras entidades, outras usinas, e agora, a partir do ano que vem, vão estar voltando para fornecer para a Campestre. E isso vai já dar um aumento de, pelo menos, nesses estudos preliminares que temos, uma ordem aí de 35% a mais no volume de cana processada no ano que vem.
o que vai melhorar ainda mais essa nossa condição de pagamento de dívidas. Vale lembrar que quem é fornecedor da Campestre tem maior celeridade no recebimento. Sem dúvida, os fornecedores de cana têm preferência e prioridade no pagamento das dívidas. Primeiro se pagam os fornecedores de cana, subsidiariamente a isso se pagam outros tipos de credores. Entendi. É interessante até para desmitificar um pouco, né? Porque as pessoas têm vários boatos, conversam sobre a usina, mas a real situação pouca gente realmente sabe, né? Assim, são muitos os mitos para a realidade de... É até compreensível, né? Porque a Campestre, ela envolve muita coisa na cidade, né? Ela tem uma representatividade muito grande, envolve um grande número de pessoas, não só funcionários da companhia, mas como terceiros, gente que por uma razão ou outra ou se relaciona com a companhia, ou tem parentes que se relacionam, ou tem negócios, né? Então é natural que as pessoas acabam especulando sem a devida informação. Mas o que eu tenho a dizer é tranquilizar a todos vocês é que estamos caminhando, né? A nossa expectativa de futuro ela é boa, né? E é uma batalha, é uma guerra que ainda não está vencida, né? Já vencemos batalhas importantes, mas ainda temos muito a conquistar. Mas essa conquista só vem com esse apoio que estamos tendo e com o aumento desse apoio. Sem dúvida nenhuma. Para você, fornecedor que está assistindo hoje o programa Café com Prosa, eu acho que é importante você entender um pouco a real situação da usina, né, doutor Alcântara? E quanto mais cana ela tiver, naturalmente mais rápido ela vai conseguir quitar seus débitos, né? Sem dúvida. Então, eu acho que eu posso conversar com vocês tranquilamente, pedindo que, por favor, apoiem o que é nosso, né? A usina Campestre hoje, ou só hoje, né? Os 60 anos de Campestre que ela tem em Penápolis, ela, sem dúvida nenhuma, é um organismo vivo que abastece não só Penápolis como a microrregião, né? E que direta e indiretamente, com certeza, ultrapassa esse número de funcionários de 1834, que com certeza é muito além disso, porque quantas famílias hoje não têm parentes, amigos que trabalham, né, e abastecem não só o comércio de Penápolis como da região. Os nossos prestadores de serviço, né? Nós temos esse pessoal que faz o transporte da cana. Então tem muita gente, tem muita gente envolvida dentro dessa abrangência da atividade da companhia. Gente, nós vamos para mais um intervalo comercial breve. Em breve nós retornamos para conversar com vocês mais um pouco com o Dr. Alcântara aqui. Oferecimento: Sistema Agrícola, defensivos, sementes e produtos agrícolas em geral. Uma empresa comprometida com o produtor rural há 25 anos no mercado. Telefone 3652-1312. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Vidroarte Vidraçaria. Vidros temperados, box para banheiro, vitrines e espelhos. Telefone 3652-8037. Bioamil. Controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado. Telefone 3654-7549. Ciesa, indústria de látex e borracha. Rodovia Assis Chateaubriand, quilômetro 294. Telefone 3652-4796. Muito obrigado por você que esperou a gente por mais um bloco. Estamos aqui com o Dr. Alcântara, esclarecendo um pouco sobre a usina Campestre, sobre a recuperação judicial e tantos outros fenômenos que agregam essa empresa tão importante para Penápolis. Nesse primeiro momento, a gente tratou um pouco da figura do Dr. Alcântara,
nós mostramos um pouco da recuperação judicial, falamos da atual situação dela. Eu acho que é importante, tudo que é relativo à nossa cidade é importante. E a gente tem um fenômeno aqui que a gente acompanha, principalmente as donas de casa, me dá razão, fico até um pouquinho nervosa, que é o que o pessoal fala que são as queimadas, né? Que aquela fuligem que é uma beleza no quintal da gente. E a gente tem essa preocupação. E essas queimadas, doutor Alcântara, o que está acontecendo a nível de estado dessas queimadas, né? O Estado de São Paulo, particularmente, estabeleceu uma legislação muito rigorosa prevendo o fim das queimadas de canavial para os próximos anos. Então, inclusive, foi uma pergunta muito importante, interessante, um ponto de alerta, mais uma vez, aos nossos fornecedores, e aos fornecedores em geral, que já se procurem se prevenir em relação a esse assunto, porque o corte mecanizado, ao longo dos próximos anos, é uma realidade. E eu não vejo, por parte do governo, nenhum aceno aonde eles vão estar modificando essa legislação ou flexibilizando essa legislação. Então isso é uma coisa que é inexorável, isso vai acontecer em algum determinado momento daqui a poucos anos. Então é importante que você já prepare, né, você já tenha condições de preparar a sua propriedade para acabar recebendo o corte mecanizado. E com isso vai afastar as queimadas do estado de São Paulo. Hoje a CETESB, inclusive, que é um órgão muito atuante, tem atuado no sentido de prevenir que em determinados horários não haja a queima da palha. Me parece que agora até novembro não será permitido a queima durante o dia, somente após as 20 horas, e quando a umidade relativa do ar a qualquer hora do dia ou da noite for igual ou inferior a 20%, está proibida a queima, no sentido de proteger o ar, proteger o meio ambiente, enfim. Então esse realmente é um problema que vai além do próprio fornecedor em arrumar e preparar a sua terra, mas é um problema também de grande alcance social, porque nós temos uma quantidade de pessoas que sobrevivem e vivem do corte da cana, que em algum momento, com um processo avançado de mecanização, eles vão perder os atuais postos de trabalho, né? O governo com certeza vai ter que ter um programa de requalificação dessas pessoas para elas poderem continuar oferecendo seus trabalhos à sociedade. Mas a queima de cana, ela tem prazo de validade. Em alguns anos ela tem que terminar. É importante o doutor esclarecer que se existe uma lei para ser cumprida, os fornecedores têm que estar atentos a ela para que não sejam penalizados futuramente, né? Perfeitamente. Além da queimada, nós temos alguns outros fatores, né? Porque a própria queimada, ela já degride um pouco a saúde do trabalhador, né? Da pessoa, porque além dos gases, né, emitidos pela queimada, o risco de alastrar o fogo é muito grande, porque a palha da cana ela é altamente inflamável, né, corre muito rápido o fogo, e é uma preocupação muito grande para as próprias pessoas que trabalham com isso. Eu acho que a mecanização para os trabalhadores, eu sei que é complicado, porque tem um impacto social também, né? Sem dúvida. São vários os trabalhadores que vão ter que ou se adequar ou mudar o ramo, porque não vai poder mais ser feito manualmente, né? Lógico que isso tem uma data, nada de pânico, tem tempo ainda, né? Há tempo de se qualificar. Mas já tem que começar a mexer nisso, né? Já é bom pensar nisso. Doutor Alcântara, hoje a empresa Campestre é uma empresa que se preocupa com o trabalhador. Muito. Hoje a gente tem a segurança de indicar que a Campestre é uma empresa que é excelente para se trabalhar, não só pelo fenômeno da recuperação judicial, que é como o senhor diz, a lei hoje vive dentro da Campestre, mas também no sentido de preparo, de qualidade de vida do trabalhador. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Nós procuramos ter na companhia um ambiente saudável e com as pessoas motivadas, empenhadas em poder saberem que elas são muito importantes, e de fato são muito importantes nas funções que exercem. E todas as atividades e funções são importantes, não existe aquela mais importante ou menos importante.
Existem posições onde as qualificações são diferentes, mas todas elas são muito importantes. E a gente procura fazer com que haja um engajamento dessas pessoas. E por própria espontaneidade dos nossos funcionários, foi criado internamente um programa de qualificação, de reciclagem. Então nós temos, né, os funcionários, eles, por iniciativa própria, criaram um programa de reciclagem da companhia, reciclagem de papel, principalmente, e tem dado muito resultado, né? Nós procuramos seguir estritamente a legislação trabalhista, que é muito rigorosa. O nosso atendimento médico, ele é permanente e diário, todos os dias nós temos médicos na companhia. Enfim, a gente procura, nós temos um bom serviço de alimentação, né? O nosso restaurante industrial, ele é muito bom, né? Somos muito bem servidos. Então, isso tudo faz com que o funcionário, mesmo sabendo das dificuldades que a companhia tem e não poder oferecer planos de benefícios como outras empresas possam fazer ou fazem, ele entende que a Campestre tem um ambiente que eu reputo de muito agradável para se trabalhar, é um lugar gostoso para sair de casa e passar o nosso dia todo, e que a companhia faz todo o esforço dentro do que é possível ser feito para poder compensar essa atividade do nosso pessoal. Hoje a Campestre conta com vários parceiros, como a gente estava comentando, né? Inclusive o senhor comentou alguma parceria com a Polícia Rodoviária para que eles façam uma orientação. Gostaria que o senhor falasse um pouco, até para fim de que louvar o trabalho deles, que também todos os parceiros são bem-vindos. Sem dúvida, nós temos muitos terceiros que trabalham conosco e nós, periodicamente, em conjunto com a Polícia Rodoviária, fazemos palestras para as pessoas que prestam trabalho para nós sobre a utilização dos caminhões nas estradas, quais são as preocupações que a Polícia Rodoviária tem nas fiscalizações, como é que eles devem andar, enfim, é um programa de educação permanente. Também temos uma parceria muito importante com a Polícia Florestal, com a Polícia Militar Florestal, e também palestras e participação de alguns eventos, inclusive com a doação de mudas nativas que temos lá na companhia, enfim, para poder integrar todas as pessoas que giram em torno da companhia. O que nós procuramos fazer é uma integração na sociedade. É muito importante isso para nós. Nós não somos um corpo estranho ou um corpo apartado da sociedade. Não. Nós somos integrantes e temos que interagir com todos eles, né? Então, esses contatos, essas parcerias, esses treinamentos que fazemos internamente, visa isso, que as pessoas se sintam prestigiadas, motivadas, e fazer ver que a Campestre está preocupada com todos os assuntos que hoje, de uma maneira ou outra, nos afetam, sendo ou não empregado ou não da companhia, ou fornecedor ou não da companhia. Entendo. Doutor, eu acho que é imprescindível que o senhor, como gestor, teve essa disposição de conversar com o pessoal de casa. Como tudo que é bom, a gente tem um certo limite de tempo aqui na grade, mas eu gostaria que o senhor utilizasse um pouco desse tempo para agradecer todo mundo que coopera com o senhor, para agradecer os fornecedores, para que haja uma integração de vocês nesse pequeno momento que você de casa possa ouvir um pouco o nosso amigo Dr. Alcântara. Bem, mais uma vez é uma grande alegria e satisfação estar falando para todos vocês. Dizer que a Campestre, nós administramos a companhia de portas abertas. Todos aqueles que têm nos procurado, nós temos procurado receber a todos. Eu tenho a alegria de ter falado com praticamente todos os nossos fornecedores e agradecer essa colaboração que nos tem dado e de estar acreditando na recuperação da Campestre. Não só em relação ao fato de receber suas dívidas, que são legítimas e precisam ser pagas, que é o dinheiro do suor de vocês, do trabalho de vocês e que precisa ser saudado. Não há como não honrar esses compromissos com vocês,
É um trabalho da terra, é um trabalho das mãos de vocês, dos seus familiares, das pessoas com quem vocês convivem. Então eu agradeço muito essa colaboração, o fato de estar acreditando no nosso trabalho, de todos os envolvidos, que é uma equipe muito grande, é muita gente envolvida, e que continuem nesse propósito, e aqueles que ainda não retornaram ao fornecimento à companhia, que o façam. Temos procurado fazer os pagamentos religiosamente em dia, não temos problema em relação a isso. Enfim, com essa união, com essa parceria, é que nós vamos poder estar construindo. Falo também à família dos nossos trabalhadores, que tem apoiado seus maridos, suas esposas, filhos, irmãos que trabalham na companhia. É um time muito bom, é muita gente e a equipe é ótima. E entendam que se a companhia nesse momento não faz mais, porque nesse momento a gente realmente não tem como fazer, mas assim que for possível nós queremos deixar a Campestre em igualdade de condições amplas a qualquer outra companhia estabelecida no país. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito é marchar adiante, marchar avante, e para isso é muito importante a participação de todos vocês. Então meu agradecimento especial a todos, ao Pedro Paulo mais uma vez pelo convite, uma grande alegria, satisfação estar aqui com você, ter a oportunidade de falar para as pessoas que estão nos vendo e manter as nossas portas abertas para todos aqueles que nos queiram procurar para tratar de assuntos em especial, e estamos sempre à disposição. Meu muito obrigado mais uma vez e espero revê-los em breve. Eu agradeço de primeira mão, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que maior exemplo de transparência não existe. Ele se dispôs a vir, a conversar com todos, falar do que está acontecendo hoje na Campestre, que ela está caminhando bem, é uma empresa do bem, é uma empresa que está sendo gerida por gente boa e de qualidade, não só profissional, mas também qualidade de ser humano, que é o principal. E eu tenho certeza que hoje a Campestre é uma empresa um pouco mais humana, um pouco mais próxima dos seus trabalhadores, e eu faço votos de que a Campestre deslanche cada vez mais, porque eu sei que tanto os fornecedores que estão apostando na Campestre quanto os trabalhadores, mais à frente no futuro, vão colher o futuro com uma Penápolis melhor. Certo? E eu gostaria que vocês agora, para encerrar o programa, que vocês tivessem a oportunidade de ver um vídeo cedido cordialmente pelo Dr. Alcântara, mostrando um pouco da rotina da Campestre, um pouco dos seus funcionários, e com certeza para acalmar um pouco o coração de quem tinha dúvidas ou quem escutou alguma fofoca, algum mito. Agora vocês têm toda a liberdade do mundo de falar: não é assim, o Dr. Alcântara falou que é diferente. Tá joia? Muito obrigado e fiquem com o vídeo.